Olha só, o presidente Lula sancionou a lei que cria a política de humanização do luto materno. Famílias que perderem um bebê ali na gestação, no parto ou logo após, agora terão direito ao apoio psicológico e acolhimento pelo SUS também. Bora aqui falar ao vivo com a Vanessinha Costa, que vai explicar direitinho esse assunto pra gente. Vanessinha, por favor. Exatamente, João. A gente fala agora um pouco sobre a humanização dessa perda, do luto, de um projeto de lei que virou lei do governo federal, a lei número 15.139, entra em vigor em 90 dias a partir de ontem, da sua publicação no Diário Oficial da União. E essa lei prevê assistência psicológica às mães, acompanhantes dessas mães, em unidades hospitalares onde exista ali o parto de crianças sem vida ou com alguma anomalia muito grave. Isso para aqueles fetos que possam ter perdido a vida ainda na gestação ou que tenham perdido a vida no momento do parto propriamente dito, bebês que tenham perdido a vida no momento do parto. Essas duas situações devem ter, então, garantia de apoio psicológico às mães e às famílias e ainda um apoio psicológico às mães em uma segunda gestação, para que elas continuem sendo acompanhadas num período de transição e ainda num período de segunda gestação. Além disso, outras situações da lei prevêem ainda a questão de leitos e outros detalhes mais específicos com relação a isso. Nós viemos conversar com a psicóloga Aline Arruda, que pode falar sobre a importância dessa assistência num momento tão delicado, em um momento de luto. Assistir essas mães de que forma pode ser eficaz? Bom dia. Bom dia. O mais importante é que essa dor passa a ser validada legalmente, porque a partir do momento que uma mãe recebe um positivo gestacional, ela começa a pensar o nome de uma criança, começa a planejar o futuro dessa criança e esse sonho ele é interrompido de uma forma muito sofrida. E geralmente a sociedade tem isso, né? Ah, vai ter outro, não precisa chorar tanto, foi porque Deus quis. E essas mães se sentem invalidadas. Então, com essa nova lei, é dizer assim, eu tive um filho, ele teve um nome e agora eu tenho direito a um atendimento, a uma assistência, a poder de fato falar sobre a minha dor sem me sentir tão julgada, né? Então, elas poderem ter um acompanhamento adequado, isso é extremamente importante. E a lei prevê esse registro do nome, prevê também a documentação de forma oficial para que tenha esse acompanhamento jurídico também com relação à perda e um acompanhamento para uma segunda gestação ainda mais importante. Sim, ainda mais importante, porque ela vem carregada de medos e temores. Esse acompanhamento ele já acontece, por exemplo, no Canadá e já tem sido reproduzido de uma forma mais tímida e agora com a lei ela aparece de uma forma mais explícita que é, por exemplo, o hospital pegar a pulseirinha do bebê, colocar numa caixa, permitir que a mãe vista esse bebê, permitir que a mãe tire uma foto com esse bebê, para ela ter uma lembrança de que ela teve esse bebê, mesmo que ele não tenha nascido com vida. Então, isso para as famílias que perdem, né, não só a mãe, o pai, os familiares de modo geral, é muito importante, porque a vida toda ela vai lembrar, eu tive um filho, ele teve um nome e ele foi validado. Os profissionais, a gente destaca que devem ser capacitados também, e isso está no texto da lei. De que forma esses profissionais podem acolher essas mães com escuta psicológica, com outros tipos de atividade nas unidades hospitalares? Sim, o mais importante é permitir que as pessoas falem. Às vezes elas têm medo de falar, por medo do julgamento, então permitir que ela fale da dor dela, do jeito da vivência dela. A gente não pode determinar um prazo, você tem 2 semanas, 2 meses para sofrer. A gente vê mães que passam anos, né? Tem pessoas que contam a vida toda, às vezes senhoras idosas, né? Tiveram um número de filhos, mas ela sempre lembra daquele filho que ela perdeu, antigamente dizia morreu um anjinho, né? Mas então a gente sabe que é um filho como outro filho que esteja vivo. Então permitir que a pessoa fale, que a pessoa coloque todos os sonhos que ela planejou, que ela consiga entender que o processo aconteceu. Porque muitas vezes acontece da pessoa ficar o tempo todo pensando, eu acho que eu vou buscá-lo no hospital, eu acho que eu vou chegar em casa, ele vai estar no bercinho. E eu fico com medo de falar sobre isso, porque as pessoas vão me olhar atravessado, como se eu estivesse perdendo a razão. Então, permitir que ela fale isso da melhor forma. Não é? As equipes precisam ser acolhedoras com a mãe que perdeu um filho, com um pai que perdeu um filho, uma avó que perdeu um neto. Então,
esse processo de acolhimento e de escuta, ele é essencial. A lei também prevê um leito reservado para essas famílias, e esse momento de maior discrição também é importante psicologicamente? É super importante, porque ela vai estar ouvindo o chorinho de bebê, ela vai estar vendo outras mães fazendo acompanhamento, então ela ter esse lugar reservado, onde as pessoas vão acolhê-la, vão estar olhando para ela com a dor que ela tem, né? Então reservado, porque para ela não ficar ali envolvida naquele sofrimento, que ela vai estar ali pensando, poxa, podia ser meu filho, né? Poxa, podia estar com meu filho agora. Então esse espaço de acolhimento, essa lei veio de uma forma muito importante no momento necessário. Ok, muito obrigada, Aline, pelas informações.